fazer rir, chorar, brincar. Tudo isso é uma arte fantástica de quem faz parte do teatro. Hoje, a Roda de Saberes conversa com artistas de nossa cidade. Vamos falar sobre arte cênica. Conosco, aqui no estúdio da Casa de Leitura, Andréia Pérez, que é atriz, coordenadora do Kiki Procó, diretora. Bem-vinda, Andréia. Ai, obrigado, Vânia, pelo convite. Estamos bem felizes de estar aqui. Também com a gente, a Odelta Simonetti, que é atriz e pesquisadora. Bom dia, obrigada pelo convite. E Lindonês Silveira, que é artista plástico e também coordenador e idealizador do Circo Sonoro. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Andréia, o que te levou ao teatro? Pois é, a gente diz que é um vício, né? Eu nasci acho que já teatrando, na verdade. Quando eu era menorzinha, eu assistia muito aqueles Muppets, né? Os Muppets que passavam na TV. E eu pegava as meias de casa e ficava brincando e queria, né, participar com os irmãos. E com o tempo, quando eu fui crescendo, automaticamente fui fazendo isso quando eu dava aula. Né, eu dava aula para criança, eu dava aula de alfabetização. Então, eu falei, nossa, eu vou utilizar aquilo que eu fazia quando eu era, né, menorzinha. E aquilo foi funcionando, eu fui curtindo, fui sentindo essa necessidade, porque, na verdade, o teatro é uma necessidade que a gente tem de mostrar algo para alguém. Né? Então, no fim, a gente vai sentindo isso, né, de querer mostrar alguma coisa. E aí, no fim, quando eu fui buscar a faculdade de artes plásticas, na época, agora é artes visuais, né? Porque eu queria confeccionar aqueles bonecos, que eu achava que aquilo ia me ajudar na minha profissão, que no caso era ser professora, né? E aí aquilo foi tomando corpo. Quando eu vi, eu estava dentro de uma TV que trabalhava com bonecos, né? E daqui a pouco eu vim parar em Caxias, e aí aqui eu continuei essa arte tão bonita que é com os bonecos também, né? Além de teatro, e o teatro com bonecos, que a gente é uma outra vertente, mas ela está dentro do teatro, né? 20 anos de Kiki Procó. E esse ano a gente vai fazer 20 anos de Kiki Procó. A gente tem um festival ali na Semana da Criança. Então, estão todos convidados ali, né? Vai ser no Sesc, de 11 a 14 de outubro, mas a gente está preparando a programação com o maior carinho para lançar com um site novo, com material novo. Até a gente fez uma nova linguagem, né, do nosso logotipo, que a gente vai lançar tudo, né, nessa semana, que vai ser bem lindo. Quantas peças até hoje, se pudesse contabilizar? Se é possível. A gente tem no nosso catálogo, né, o que a gente já criou de peças que a gente tem são 15 peças. O que a gente tem em circulação são umas 10 que a gente tem para oferecer, que a gente tem hoje. Assim. Quer fazer? A gente já montou espetáculos grandiosos, como Corcunda de Notre Dame, o Vale dos Sonhos, né? E tem os menores, né, que a gente vai nas escolas. Esses maiores a gente tem que ir em casas de espetáculos, que tem que ter luz, tudo. Agora, esses que a gente vai em feira de livro, que a gente vai em escolas, eles são menores, então dá para a gente, né, ir para lá e para cá. Tudo tem que caber no carro para a gente conseguir ir, né? E a gente fez o lançamento do ano passado do espetáculo A Carroça das Relíquias, que é o nosso mais novo espetáculo, né? Que fala sobre sonhos, né? Sobre você olhar o outro com uma forma diferente e ser acolhido pelo outro, né? Porque, na verdade, é uma moradora de rua e uma menina de rua, e elas se encontram. E, nesse encontro, elas trocam as suas vidas, que é muito bonito. E a gente fez também espetáculo para criança com dança e teatro, que é o Splish Splash. Então, esses dois são os lançamentos que a gente tem, né? Desse ano também. Foi lançado ano passado e esse ano a gente está a 1000. Odelta, olha só, esse olhar, né? Esse olhar para o outro, o teatro permite isso. O ator com a plateia, você que é pesquisadora, onde está situada a transformação que o teatro provoca? Que pergunta profunda, hein? Onde está a transformação? Eu acho que a transformação ocorre quando ocorre a identificação do público com
com a arte, né? Com com a situação que acontece no palco, ou na rua. A gente sabe que hoje o teatro ele invade outros ambientes que não só o teatro, né? O teatro está na rua, nos hospitais, nas fábricas, nos bares, né? Então o teatro ele se alastrou, né? E eu acredito muito no teatro como uma ferramenta de transformação do humano, né? Porque a minha pesquisa é baseada nas máscaras, né? Então, eu tenho uma pesquisa de máscaras expressivas, né? Com o Trompim Teatro, que é uma companhia a qual eu atuo, e uma outra pesquisa de clown, de palhaço, que também é uma máscara, numa outra companhia que é As Graciosas. Então, principalmente a máscara do palhaço, ela permite que eu explore o ridículo do ser humano, o ridículo, o fracasso, né? Porque o palhaço é sempre aquele que tropeça, aquele que leva a torta na cara, ele é um derrotado. E esse erro, essa derrota é aí que reside o riso e que reside a identificação do outro comigo. Porque o bom palhaço, ele não vai rir do ridículo do outro. Ele vai rir do seu ridículo para que o outro se identifique e pense, poxa, eu também sou assim, eu também tenho falhas, eu também tenho defeitos, e tudo bem. E está tudo bem, e somos todos assim. Então, eu acho que é ali que reside a transformação principal do teatro e da arte como um todo, né? Eu falo mais do teatro porque é a nossa área aqui, mas o teatro também envolve outras áreas, né? Como a Andrea falou, a dança. Hoje tem espetáculos, espetáculos contemporâneos que aliam outras linguagens, como vídeo, como projeções, né? A dança e artes plásticas. Então, hoje nós estamos numa época de globalização onde as artes se integram, né? E isso traz muita riqueza para todos os setores. E o próprio teatro também tem contribuído para a performance de pessoas no seu ambiente de trabalho, para além da própria peça, do próprio espetáculo, né? Tem muita gente fazendo. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista e um juiz contou que outro juiz foi fazer arte cênica em função da necessidade de uma desenvoltura no campo. Atualmente eu estou vivendo uma experiência bem interessante nesse sentido, porque eu estou dando aula numa empresa aqui de Caxias que eles têm um festival interno de controle de qualidade. Então, os grupos, a empresa possui vários grupos, eles desenvolvem projetos de melhorias na empresa e depois os projetos selecionados eles são apresentados dentro de um grande festival através do teatro. Então, você trabalha com pessoas que muitas vezes nunca assistiram teatro e que estão tendo essa experiência pela primeira vez, e é muito rico ver como isso vai tomando conta da vida da pessoa, como vai abrindo novas percepções da realidade, como as pessoas vão se deixando levar por essa arte, né? Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas muitas vezes não têm o hábito de ir para o teatro ou não têm o hábito de consumir cultura porque elas não tiveram a oportunidade de ver o quanto que isso enriquece a vida delas, né? Então, é um trabalho muito bacana de você chegar lá e ver pessoas que nunca tiveram contato com isso e, daqui a pouco, se transformam em artistas, né? E a arte é muito rica, né, na nossa vida. Seja pelo teatro, seja pela música, né, Lindonés, que eu sei que você está trazendo uma novidade, na verdade, a segunda edição. Eu quero que tu nos conte de onde surgiu a ideia do Circo Sonoro, por quê e o que a gente tem por aí. A ideia do Circo Sonoro surgiu de uma conversação sobre os projetos de artes que eram aprovados na cidade, e a pessoa apresentava a ideia inicial do projeto, e aí ele tinha um produto e não sabia o que fazer com aquele produto. E aí, discutindo essa coisa da circulação, surgiu a ideia de fazer um projeto só com projetos que já tinham sido aprovados e que estavam lá engavetados. Às vezes o cara estava com a caixa de CD, não sabia o que fazer com os CDs, ou com o DVD, ou, principalmente na música, que foi o caso da primeira edição, que a gente fez só músicas, né?
os shows de música. Então, a ideia era realmente criar isso e fomentar o movimento dentro do Centro de Cultura, porque tem o Ordovás, que é um lugar fantástico, tem espaços legais, exposições, tudo que acontece lá, mas as pessoas não têm o hábito de frequentar. E vendo o que elas gurias estão falando, que dentro do teatro, que vai para a empresa e cria esse olhar sobre o teatro de uma forma diferente do que via na escola, e como ele vê, da parte funcional se cria um habitué do teatro, porque ele vai lá, ele vê de um jeito, aí ele começa a gostar daquela ideia e vê um teatro, tem um teatro de graça, vamos lá ver, é de graça. E aí tudo isso movimenta de uma forma que a pessoa comece a frequentar lugares com arte. E nessa edição a gente pensou em botar um pouco mais de funções além da música, né, já que tem o teatro também acontecendo em vários flancos, né, na cidade. Então a gente colocou 2 esquetes de teatro, repetindo uma vez, porque daí a pessoa vê a primeira, já virou o burburinho, na segunda apresentação a pessoa já tem alguém que já viu, enfim, que vai querer ir ver, né, enfim. Você está unindo, né, o teatro, a arte cênica com a música. Exatamente. Elas já andam juntinhas, né? Então agora tu te aproximou elas ainda mais no Circo Sonoro. Exatamente, porque daí no mesmo dia que tem um show de música, faça uma sketch de teatro antes, já interage. Até foi legal na sexta-feira que a própria sketch tinha a ver com música também e ficou tudo linkado ali. Então a ideia é essa. E de graça, o que é melhor ainda. Não tem custo algum, claro, tem auxílio da lei de incentivo, pelo que eu entendi. É financiado pela LIC municipal e tem o apoio cultural de empresas, né? A Odelta comentou sobre a formação de plateia, que a gente vai falar depois no segundo bloco, no terceiro bloco também. E ela comentou sobre essa picadinha que a arte faz na pessoa, na criança, e vai se estendendo para o adulto e vai dando continuidade à vida toda. Antônio Cândido, que é um crítico literário que nos deixou não faz muito tempo, disse que a gente precisa da fábula para viver, a gente precisa da arte para viver. E hoje, na Roda de Saberes, estamos conversando sobre teatro e todas as demais expressões artísticas que ele envolve. Então, estamos aqui com a Andréia Pérez, a Odelta Simonetti e o Lindonês Silveira. E eu convido você a ficar conosco, porque no segundo bloco tem mais Roda de Saberes sobre teatro. Voltamos com a Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre teatro. Estamos aqui no estúdio com a Andréia Pérez, atriz, artista plástica, diretora e coordenadora do grupo de teatro de bonecos, Kiki Procó, com a Odelta Simonetti, atriz e pesquisadora e, pelo visto, uma amante das artes, e com o Lindonês Silveira, artista plástico e idealizador do projeto Circo Sonoro. A gente aproveitou o Circo Sonoro e também a profissionalização das meninas que estão aqui para mostrar um pouquinho da arte que elas fazem. Então, neste segundo bloco, a gente vai começar mostrando alguns esquetes e algumas apresentações musicais que o Circo Sonoro está trazendo aqui para a nossa cidade. Vamos assistir e depois a gente volta para o nosso bate-papo. De meu avô. Obrigada, meu filho. Até entrega o bigode. Reproduzei aqui, neste momento, o número de meu avô. Cardíacos, por favor, retirem-se. Crianças, não tentem isto em casa. Adultos, não tentem em casa, nem na casa de amigos, nem na casa de ninguém, por favor. O bigode!
moço, boa tarde. Calma, eu posso dar um abraço pra vocês? Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tá aqui com o favor. Pronto. Deixa pra lá, de que nada de antecipar, de agora não dá. Eu te quero é agora e não posso e não vou te esperar. Esse papo de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitado nos braços de um outro qualquer. Bem claro, clara, clareia, clareia, clareia o nosso caminho. Clareia, clara, clareia, clareia, não nos deixe andar sozinhos. Esquentei a água no fogareiro do boitatá. Tô cevando mate com erva boa da Barbacoa. E vamos charlando e contando os causos que já lá vão. É o sabor do pampa, de boca em boca, de mão em mão. Acendi uma vela que é pro negrinho nos ajudar. Me conforta bem no teu colo e vem logo e diz que me ama ao teu
casa já foi naquela, esse beijo já é de novela. Tua casa tá toda arrumada, esperando que o teu consciente me faça abrir toda a janela e olhar bem de perto pra gente. De perto pra gente. Desfaz logo esse embaraço. Que bom ver a nossa arte, a arte caxiense, né, tão bem feita aqui na cidade, no campo do teatro e também da música. A gente acabou de acompanhar alguns esquetes e algumas apresentações musicais. E aproveito para perguntar para a Andréia. Andréia, como está a formação de plateia aqui na nossa cidade? A Delta já começou um pouquinho a conversar conosco sobre isso no bloco anterior. O povo, a nossa comunidade está indo ao teatro? Então, na verdade, eles vão sim ao teatro. Alguns buscam essa arte, né? Porque muita gente pensa, não, teatro é profissão, sim, né? Tem aquela velha história, né? Eu faço teatro, mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? Né? Não, é uma profissão, como outra qualquer, né? Então, e requer um pouquinho mais ainda, porque a gente tem que lidar com o outro, a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente está passando, né? Então, eu queria até falar, Vânia, que nós temos aulas que oferece na cidade em vários lugares. Eu trabalho no SESI e lá a gente tem aula, né? Para quem quiser fazer a partir dos 14 anos, você pode fazer aula lá no SESI, né? Tem até o telefone, depois eu te passei, Vânia, né? Passou, você vai estar aparecendo aí na telinha para quem tem interesse. E assim, a gente tem aula na quarta e na quinta de noite e no sábado de manhã. Então, se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais essa arte, a gente está lá com o maior coração aberto para receber vocês, assim, é bem tranquilo. Andréia, essas aulas, muitas vezes a gente diz assim, para quem quer seguir profissionalmente na carreira, ser ator, atriz, diretor, enfim, mas também essas aulas podem ajudar no seu dia a dia. Não tem o compromisso de quem for fazer teatro precisa necessariamente se profissionalizar. Porque tem gente que busca essa, né, profissionalização e a gente orienta para quem, né, para lugares certos. E tem aqueles que buscam só para eu queria me desenvolver um pouco mais, eu queria falar um pouco mais em público sem ter vergonha, né? E o interessante do teatro é isso, que ele te ajuda na tua vida, né? Se você for fazer uma entrevista de emprego, você pode ter um currículo maravilhoso, mas você começa a gaguejar ali, então ele te contribui para isso, para te dar uma ferramenta para você controlar as suas emoções e conseguir, né, dominar, porque é uma técnica. Então, a gente passa essa técnica que você vai ter para a tua vida, tanto profissional quanto pessoal. E agora, falando também um pouquinho da profissionalização, Delta, o teatro, dentro dele, cabem muitas profissões. A gente, então, vai assistir uma peça, seja um monólogo ou uma peça com vários atores e atrizes, e a gente vê uma iluminação que faz toda a diferença, a gente vê ouve, né, um som, a sonoplastia, que faz toda a diferença. Então, são vários elementos que se congregam e transformam aquela peça atrativa. Então, ela não se limita... E tem cenário, e tem vários outros itens que compõem, né, esse espetáculo. Então, é um campo aberto. Na verdade, quando a gente assiste uma peça de teatro, a gente pensa, a maioria das pessoas, né, pensa, que legal, tem o ator, tem a atriz, tem a luz, que bacana. Mas envolve uma gama de profissionais. Atores, atrizes, diretor, iluminador, músico para fazer trilha sonora, figurinista, às vezes bailarinos para fazer coreografias dentro do espetáculo, tem produtores, vendedores. Então, assim, é uma cadeia, né, de profissionais aí que se precisa para montar um espetáculo. Então, é importante que o teatro também comece a ser visto como uma profissão, né, como jornalista, como qualquer outra profissão que envolve formação, que envolve um aprendizado que
para mim é para a vida, né? Eu acho que principalmente na minha profissão, né, atriz, palhaça, a gente nunca acaba de aprender, né? Eu acho que quando a gente pensa que já sabe tudo é porque realmente assim a gente não aprendeu nada, né? E é importante também que as pessoas tenham essa clareza de que sim, é uma profissão, que sim, eu posso viver disso, que sim, eu posso desenvolver uma carreira muito bem sucedida nisso. É fácil? Não, não é fácil. Tu sabe, Delta, que tu me fez lembrar, às vezes as pessoas vêm assim, ai, Vânia, vem lá assistir a peça, ou algum ator, né, um amigo da gente, vem lá, eu te dou ingresso. Eu falei, não, eu faço questão de pagar. É a mesma coisa que um livro, entende? Ou um CD. Não, eu faço questão de comprar, de ir lá, valorizar, prestigiar, porque eu sei que dentro deste ingresso tem toda uma dedicação, dentro desse espetáculo tem toda uma pesquisa prévia, uma entrega, um estudo para se chegar a isso. E também tem uma outra questão que o teatro ele desenvolve muito a economia local, porque eu tô mexendo com uma gama de profissionais, mas eu também estou comprando tecido para fazer o figurino, né? Diversos materiais que eu preciso para fazer o espetáculo. Então, assim, também é interessante que o poder público tenha essa noção de que, sim, o teatro não é só perfumaria, né? O teatro desenvolve a economia, sim. Na França, a cultura é um dos setores que mais movimenta a economia do país, porque eles investem em cultura e, quando se investe, sempre se tem retorno. E não é só o retorno idílico, né? Uma coisa sim concreto, é econômico. Então, é dinheiro, sim. É tributo do que quer dizer. A mesma coisa que o Lindonês, ele conta com empresas que ajudam a financiar o circo sonoro, mas no fundo é o cidadão que ajuda, porque há uma isenção de imposto nesse processo, mas também é uma movimentação financeira. Ele fez movimentar um bar também, que é num espaço público e que no fundo gera emprego. E gera impostos também, porque ele também está pagando impostos. Exatamente. E outra, no momento que, como a Odelta falou, no momento que tu faz uma peça de teatro, não é só o lugar, o ambiente que está se favorecendo. São gráficas, são serviços, transporte. Todo mundo paga imposto e todo mundo que está trabalhando e gerando trabalho está gerando imposto. Então, é uma cadeia enorme. A gente fica naquele núcleo e não entende o quanto a arte movimenta outros setores que a gente nem imagina. Tu precisa fazer um prospecto lá, tu vai para uma gráfica. Olha o que tu já movimentou aqui, só impostos e gente para trabalhar nisso aqui. O design gráfico que vai fazer o material. Gráfico, exatamente. Então, aí a empresa fica... Isso até vale para os empresários também, porque às vezes ele fica pensando, pô, mas eu já pago tanto imposto, ainda vou botar dinheiro no negócio. É legal, é simpático ter a minha empresa junto com... linkado a um espetáculo de arte. Mas eu não tenho dinheiro, eu já estou pagando impostos. Mas se ele for através de lei de incentivo, ele não vai gastar. Aquele imposto que ele daria para o governo, diretamente, ele vai atravessar isto para a arte, vai ficar simpático para ele também, porque a empresa vai continuar sendo linkada a um espetáculo de teatro, que sempre vai causar uma simpatia, e ele não precisa desembolsar tanto. Gente, o Lindonês eu quero depois, no próximo bloco, no terceiro bloco do Roda de Saberes, eu quero que o Lindonês detalhe a programação do Circo Sonoro e também quero que a Andréia e a Delta nos falem um pouquinho mais sobre esses incentivos culturais. Por isso eu convido você a ficar com a gente, porque Roda de Saberes conversa hoje sobre teatro. Fique aí, no próximo bloco tem mais.
Roda de Saberes está no ar e conversa hoje sobre teatro. Estamos aqui na Casa de Leitura da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com a Andréia Pérez, atriz, diretora, coordenadora do Kiki Procó, com a Delta Simonetti, nossa atriz, pesquisadora, e com Lindonê Silveira, coordenadora e idealizador do Circo Sonoro e também artista plástico. Hoje a gente chama o quadro Anote Aí e conversa com a atriz Zika Stockman, que também nos fala sobre um curso profissionalizante que a Companhia Tem Gente Teatrando oferece aqui na cidade e, pelo que ela nos contou, é a primeira experiência no interior do Rio Grande do Sul com essa proposta. A gente confere, anote aí, então. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Oi, Vânia. Agradeço muitíssimo pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre teatro e falar sobre a Tem Gente Teatrando. Muito bacana a gente poder dizer que a Tem Gente Teatrando está fazendo seus quase 30 anos, né? Aqui em Caxias do Sul, uma escola de formação de atores que veio numa crescente e que hoje em dia já tem o seu curso profissionalizante, que é um orgulho para a nossa região toda, afinal de contas é pioneiro, é o primeiro curso do interior do estado a conceder esse certificado. A gente trabalhou muito, planejou muito e hoje está no último semestre da primeira edição do curso profissionalizante. Então, o que significa que Caxias do Sul, ao final deste semestre, recebe quase 40 pessoas que estudaram ao longo de 2 anos disciplinas teórico-práticas com profissionais de causar orgulho realmente, pessoal todo com formação na área, mestres, doutores, e que trouxeram um ampliar da visão sobre o teatro. Então, a gente tem muito orgulho em dizer que essas pessoas que estão se formando no final desse ano serão profissionais que vão fazer uma grande diferença no mercado cultural de Caxias do Sul, da região, tem gente de outras cidades. E a gente estava conversando sobre, inclusive, a próxima edição. Então, já estamos pensando, as pessoas que têm interesse e que gostariam de saber um pouco mais podem contatar aqui com a Tem Gente Teatrando, mas isso só vai acontecer lá em 2019. Então, quem realmente tem desejo, tem vontade de experimentar teatro e fazer um curso semestral, que é, na verdade, uma montagem de espetáculo, já pode, aliás, já deve se comunicar rapidamente, porque agora, em agosto, inicia esse semestre. Todo mundo conhece já a qualidade e a dedicação que a gente tem para as turmas do semestral, que é como a gente costuma carinhosamente chamar, e essa experiência completa, digamos assim, o pessoal pode não ter nunca feito teatro, mas chega aqui e é acolhido, recebe profissionais, uma equipe toda em torno e acaba montando esse espetáculo gradativamente ao longo do semestre e entregando ele para a plateia quando chega a mostra da Tem Gente Teatrando, né, que também é um momento especial para a cidade, porque fica um longo período tendo sessões de teatro todas as noites. Então, a gente convida vocês que quiserem experimentar ou conhecer a Tem Gente Teatrando para ir lá no nosso site, que é a temgenteteatrando.com.br, se comunicar com a gente pelo site, conhecer um pouquinho mais o trabalho e é uma experiência, a gente é suspeita de falar, mas é uma experiência realmente que transforma a vida da gente, amplia os horizontes, faz com que a gente se conheça melhor. Venham pra cá. Um beijo. A gente agradece muito a Zika Stockman, que nos trouxe informações sobre o curso profissionalizante que a Companhia Tem Gente Teatrando oferece na nossa cidade. E seguimos o nosso bate-papo com a Andréia, com a Delta e com o Lindonês. Andréia,
Quero saber, então, assim, a peça que está bombando hoje aí, que você está oferecendo, sei que você esteve contando a história da Festa da Uva na Casa de Pedra. Tá tendo o projeto Museu Arte Viva, né, na cidade, que foi uma ideia das meninas do museu, muito legal, muito interessante, que a cada mês, né, tem uma apresentação num determinado museu. E ontem, nesse domingo que passou, né, a gente teve uma apresentação. Foram várias apresentações enquanto o pessoal chegava na Casa de Pedra, no Museu de Casa de Pedra. E foi muito emocionante, porque as pessoas, além de visitar o museu, assistiam uma esquete de 10 minutos que contava sobre a Festa da Uva, né? E eles se emocionavam, choravam. Muita gente de Caxias mesmo vai visitar o museu. Então, e isso também é um meio de trazer, sabe, o turismo, de fazer essa conexão arte com o turismo. Isso é muito legal. Então, isso é um start que espero que exista mais, que as pessoas percebam quanto precisa uma linguagem da outra, né? Então, eu fiquei muito feliz de fazer parte, fiquei muito feliz de ver como as pessoas receberam esse tipo de atividade dentro do museu. É que mexe com aquilo que é metafórico, que é simbólico, que está lá dentro. A gente conversava antes, e agora eu sigo o papo com a Delta, que o teatro, ele é uma identidade porque aproxima, mas também porque repulsa, desacomoda. Essa também é uma das perspectivas que a arte proporciona. Às vezes eu vejo um espetáculo que é super recomendado, eu vou lá e eu não gostei, não entendi, não sei o que quiseram passar com isso, ou simplesmente não é meu tipo. Também é muito válido, porque eu também estou aprendendo a me conhecer. Que tipo de arte eu gosto? Porque a gente não é obrigado a gostar de Salvador Dalí e gostar de Romero Brito, enfim, né? Usei aqui exemplos, mas sem julgamento de valor, enfim. Mas eu aprendo a me conhecer também, né? E isso também é importante, porque a arte, ela me dá um suporte de autoconhecimento e também para preencher lacunas individuais minhas, né? Por exemplo, eu moro numa cidade super movimentada, no centro, carros passando o tempo inteiro. Daqui a pouco eu vejo um quadro de uma paisagem rural que me traz uma tranquilidade e equilibra. Me traz um equilíbrio, né, nesse setor da minha vida. Então, a arte serve muito também como ponto de equilíbrio, né? E a Andréia estava falando dessa junção dos setores. A arte, ela se presta para fazer links com a educação, com a saúde, com o turismo. Então, assim, os outros setores também precisam se dar conta de que a arte é uma aliada, sim. É uma aliada muito poderosa, porque tem lugares que só a arte vai conseguir chegar. Por isso que tem tanto projeto também querendo sair da gaveta e precisando de ajuda. Querendo sair da gaveta, e a gente vê que, assim, num momento de crise que a gente está passando, infelizmente, a gente percebe que a arte, que a cultura, é sempre o primeiro ponto a ser cortado. Infelizmente, talvez porque os nossos dirigentes, os nossos governantes ainda não tenham essa clareza da importância da arte, né? Aí investe muito, muito, muito em saúde, mas não percebe que a arte traz saúde. Investe muito, muito, muito em educação, mas não percebe que a arte é um pilar da educação. Então, a arte e a cultura, né? Eu falo arte e cultura em geral. Então, é preciso que também se crie essa consciência nos nossos governantes de que a arte precisa estar presente, sim, que ela não pode sofrer corte de verbas, porque todos nós acabamos pagando por isso de uma forma ou de outra. Mais dinheiro para a cultura, então. Lindonês, quero que você agora encerre o nosso bate-papo, nos falando o que temos no Circo Sonoro e convidando quem está em casa, né? Olha só, oferta gratuita de música, de teatro, não tem como ficar em casa. Exatamente. Então, para a segunda temporada do Circo Sonoro, a gente organizou 7 shows musicais. Já teve abertura no dia 20, agora sexta-feira,
passada, e teve o show do Lázaro Nascimento com uma sketch das Graciosas com a Delta. Então agora na próxima sexta tem o duo de viola e acordeon com o Valdir Verona e o Rafael Deboni, e vai ter uma outra sketch com o Palhaço Zoinho, quem faz é o Jânio Nunes. E no dia 5 tem o Dan Ferretti Banda, que é a música local também, vai apresentar algumas composições dele, enfim, e outros covers. Depois, na semana seguinte, a família, né? A família daí, o Pietro Ferretti toca no dia 17 também, com uma outra sketch do Palhaço Zoinho. No dia 24, o Cardo Peixoto, também com as Graciosas, mais uma oportunidade de ver a sketch da Odelta. E no dia 31, Guto Agostini e banda, ele tem uma música mais regionalista, quem gosta dessa coisa mais da música gaúcha também tem a oportunidade de ver. Como tu falou, sempre gratuito, lá no Zarabatana, numa sexta-feira, 9h, o horário é bom, tudo favorece. E para finalizar, no dia 7 de setembro, o jazz, daí com o Fernando Aver e trio. É um trio jazz, uma coisa para quem quer uma coisa mais elaborada. Então, quer dizer, tem música para todos os gostos. Tem a sketch de teatro, que é uma coisa agradável, é mais levada ao humor, nada muito que tem que pensar muito se a preocupação é essa. E num lugar público, aberto, é gratuito. E então, toda sexta-feira é só chegar, faz um happy hour, já curte uma música, um teatro. E sempre lembrando que é financiamento pela LIC Municipal, que tem o apoio cultural da Bitcom e das empresas Randon. Lindonês, esse projeto valoriza muito o nosso artista local. Ele vem para isso? Exatamente para isso, porque além do que a gente já fala, que é importante ter a lei para que o artista tenha como sair lá do seu ensaio, da sua gaveta, porque ele está lá com um projeto, com uma ideia, ele criou um monte de coisa, mas às vezes não tem a grana. Normalmente não tem a grana para fazer. Aí a lei de incentivo faz com que ele saia de lá, ele crie o produto, ele faça a ideia dele virar algo concreto. E a ideia do Circo Sonoro é fazer esse algo concreto chegar em mais lugares. E a ideia principal era fazer isso no Ordovás, para que tivesse o movimento do Ordovás. E tu vê que tem tudo uma coisa linkada à outra, né? As meninas estão fazendo uma coisa social dentro das empresas, que é uma coisa funcional, está criando um público lá que vai pensar diferente, aquela coisa, aquela brincadeira de escola que era um teatro, tu vê que ela tem um lado funcional, ele já vai ter um gosto pela... Porque o que acontece quando tu fica adulto, tu acha que aquela brincadeira de escola não tem mais a ver. E quando tu vê um teatro adulto, tu acha que não é para ti. Não é para mim, né? Isso é para aquelas pessoas, sabe? Ele acha que é muito elitizado para ele. Não, tem todo um complemento emocional que eles podem se envolver. Eu estou falando aqui porque eu fiz teatro também. Não porque eu quis ser ator, não, é porque eu não sabia falar. Se eu tivesse que falar isso dentro do que eu tinha na minha vida, eu não conseguiria falar uma frase, porque... eu era extremamente tímido, quer dizer, eu ainda sou, mas eu trabalhei aquilo, como ela falou, técnicas para aprender a desenvoltura. Então, é importante em todos os aspectos a arte, não só para se tornar um profissional, como o meio econômico, enfim, tu vê quantas coisas a gente relatou aqui do que atinge a arte. Então, vamos fazer arte, vamos se envolver com a arte, né? Você sabe, Lindonês, que a gente também tem uma nova estagiária aqui de comunicação na Câmara, uma excelente estagiária, que é a Julie Hoff, e ela também disse que foi para o teatro, para fazer teatro, para ter essa desenvoltura. Então, olha só o quanto o teatro faz bem para a gente, e faz bem para a formação de plateia, porque ele, além do espetáculo, é esse comportamento, a plateia se comportar, contemplar, né? A gente agradece muito, muito a presença hoje da Andréia Pérez, da Odelta Simonetti e do Lindonês Silveira, que vieram até aqui para conversar sobre arte cênica e sobre música, mas também para conversar sobre a vida. E a gente agradece a você que está conosco até agora, que acompanhou nosso programa e convida para ajudar a construir a Roda de Saberes. Pode mandar sua sugestão, sua crítica, seu elogio para o e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Se quiser também falar comigo, liga no 3218-1699. Eu lembro que este programa, o Roda de Saberes, é uma iniciativa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigada pela companhia. Até o próximo.